Olá a todos, eu sou a Gabriela Merten e hoje eu vou apresentar para vocês o exercício 16 do capítulo 10 do livro do Encropeira. Vamos ao enunciado então. Tubos de cobre com 25 milímetros de diâmetro e 0,75 metros de comprimento são usados para ferver água saturada a 1 atm. Letra A. Se os tubos operam a 75% do fluxo térmico crítico, quantos tubos são necessários para produzir 750 kg por hora de vapor? E qual é a temperatura correspondente na superfície dos tubos? Letra B. Calcule e represente graficamente a temperatura na superfície do tubo como uma função do fluxo térmico para 0,25 a 0,90, né? A razão do QS sobre Q máximo. E no mesmo gráfico represente o correspondente número necessário de tubos para fornecer a produção de vapor especificada. Deixa eu diminuir aqui para nós, só um minutinho. Bom, deixei nosso enunciado aqui no cantinho e para ficar mais fácil a resolução, eu decidi separar a letra A na parte 1 e parte 2, certo? Então, a parte 1, ele nos pede quantos tubos são necessários para produzir 750 kg por hora de vapor. Aqui eu já separei para nós os dados do enunciado, né? Já fazendo a conversão para o Sistema Internacional de Unidades. E com isso, a gente pode ir à resolução. Bom, a gente sabe que o nosso calor, né, ele vai ser dado pelo fluxo que multiplica a área de superfície, onde a área de superfície vai ser igual ao número de tubos vezes π vezes d vezes L, certo? A gente também sabe que o calor ele pode ser dado pela vazão mássica, que multiplica a entalpia de mudança de fase, ou também chamado de calor de vaporização. Com isso, se a gente substituir essas equações, a gente chega que o número de tubos vai ser dado pela vazão mássica vezes a entalpia de mudança de fase sobre o fluxo que multiplica π dL, certo? E a gente também sabe que esse fluxo de calor ele vai ser igual a 75% do nosso fluxo máximo de calor, também chamado de fluxo de calor crítico, certo? E daí para o nosso fluxo de calor crítico a gente tem a seguinte fórmula: fluxo de calor máximo vai ser igual a C, que é uma constante, que multiplica a entalpia de mudança de fase, que multiplica o Rho do vapor, que multiplica a tensão superficial vezes a gravidade, vezes a diferença entre o Rho do líquido e o Rho do vapor, tudo isso sobre o Rho do vapor ao quadrado, e todo esse termo elevado a 1/4, ok? Bom, essas propriedades todas aqui, a gente vai buscar na tabela das propriedades termofísicas da água saturada, na temperatura de saturação, que seria, né, a temperatura que a água ferve, 100 graus Celsius ou 373,15 Kelvin. Com isso, a gente busca aqui, ele não nos dá o Rho, né, a densidade, mas a gente sabe que a densidade é o inverso do volume específico, então a gente vai pegar esses valores aqui. A gente vai pegar também a nossa entalpia de mudança de fase, a nossa tensão superficial, e por enquanto é isso. Os outros valores vão ser usados na segunda parte da questão. Com isso, só um minutinho aqui para eu ajustar. Bom, eu separei esses valores aqui para nós. E daí, com isso, substituindo esses valores aqui nessa equaçãozinha, a gente calcula o fluxo máximo de calor, certo? Eles estão aqui, vocês podem conferir. E depois, para a gente achar o nosso QS, né, a gente só basta multiplicar esse fluxo máximo por 0,75. E a gente chega nesse valorzinho aqui, 829.295,9 watt por metro quadrado. E depois fica fácil de achar o número de tubos, né? Basta a gente substituir nessa equaçãozinha aqui. Então, o número de tubos, a gente vai chegar no valor de 9,626 tubos, né? Então, a gente precisaria ali, como a gente não pode botar meio tubo, a gente vai considerar como sendo 10 tubos. Essa equaçãozinha aqui tá aqui também, bem simples. Uma observação importante que a gente tem que fazer é que a nossa entalpia de mudança de fase ela é dada em kJ.
E na fórmula a gente tem que usar em joule por quilograma, certo? Então não se esqueçam de multiplicar por 1000 aqui. Bom, indo para a segunda parte da letra A, então. Vou tirar essa tabela daqui que a gente não vai precisar mais dela. Já anotei esses valores que a gente ia precisar, que seria o calor específico do líquido, a viscosidade do líquido e o número de Prandtl. Vou tirar e pronto. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Bom, uma coisa que eu esqueci de mencionar na parte 1 é que essa constante C aqui, ela é dada por aproximadamente π sobre 24, certo? E ela tá aqui. Esqueci de mencionar isso antes. Mas enfim, vamos à parte 2 então. Qual a temperatura correspondente na superfície dos tubos? Bom, para isso a gente tem a seguinte equação. Q nucleada vai ser igual ao μ do líquido vezes a entalpia de mudança de fase, vezes G, vezes ρ do líquido menos ρ do vapor, sobre a tensão superficial, tudo isso elevado a 1 meio, que multiplica CPL vezes a temperatura da superfície menos a temperatura de saturação, sobre CSF vezes HFG, que é a entalpia de mudança de fase, vezes o número de Prandtl do líquido, certo? Esse CSF, ele também é uma constante e ele vai depender da interface, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente tem água e cobre. A gente vai considerar os tubos de cobre como sendo tubos polidos, e daí esse valorzinho tá aqui nessa tabelinha. Vai ser 0,0128, e esse N aqui do Prandtl vai ser igual a 1, certo? Bom, com isso, manipulando essa equaçãozinha aqui e substituindo esses valores, a gente também sabe que esse Q ele vai ser igual ao nosso QS que a gente calculou na parte anterior da questão. Então, isolando em termos de TS, a gente vai chegar na seguinte equação. É uma equação bem grandinha, como vocês podem ver. Vai ser raiz cúbica de QS sobre μ do líquido vezes entalpia de mudança de fase, vezes G, que multiplica ρ do líquido menos ρ do vapor, sobre a tensão superficial elevado a 1 meio, tudo isso multiplicando CSF vezes HFG vezes Prandtl do líquido sobre CP do líquido, certo? Mais a temperatura de saturação. Fazendo esses cálculos, aqui eu já separei todos os valores para nós. A gente tem que tomar cuidado para observar as unidades, né, também, quando a gente vai buscar esses valores na tabela. Então, eles já estão todos aqui. E com isso, substituindo nessa equaçãozinha aqui, que é uma equação bem grandinha, como vocês podem ver, a gente chega num valor de TS de 391,10 Kelvin, ou 117,95 graus Celsius. Então, essa vai ser a nossa temperatura de superfície nos tubos, certo? Aqui, eu acho que não mostrou o valorzinho que estava aqui do QS, que a gente pegou. Então, é isto. Bom, a parte B dessa questão, ela pedia pra gente fazer os cálculos e plotar a temperatura da superfície dos tubos e o número de tubos necessários em função da razão entre o fluxo de calor pelo calor máximo variando entre 0,25 a 0,90. E para isso, eu peguei essa taxa aqui. Então, seria, no nosso caso, na letra A, aqui a gente usou 0,75 do fluxo máximo, certo? Então, aqui eu fiz várias continhas para, por exemplo, 0,25 do fluxo máximo, 0,30 até 0,90 do fluxo máximo. E para isso, a gente obteve novos valores de QS, todos usando esse valor de fluxo máximo que a gente já tinha calculado. Então, só fui multiplicando aqui e obtendo novos valores de QS, certo? E também os diferentes números de tubos que vão ser necessários para a gente ter aquela taxa de evaporação que ele nos pede, certo? Que é de 750 kg por hora de vapor. Então,
que também temos a temperatura de superfície correspondente dos tubos. Vocês podem ver, é uma equaçãozinha bem grande, né? Porque é a mesma dessa daqui. E aqui só vai mudar os valores de QS. E daí eu já passei aqui já passei para graus Celsius, diminuindo 273,15. Bom, com isso daí eu plotei aqui. A gente pode observar que conforme o QS acaba sendo mais aproveitado, né? Por exemplo, aqui QS vai ser 0,25 do fluxo máximo. Então vai ser realmente muito baixo. A gente vai precisar de um maior número de tubos para conseguir evaporar tudo. E a gente também vai ter uma temperatura de superfície dos tubos menor, né? Então, conforme o QS for aumentando, a taxa de aproveitamento do fluxo de calor máximo, a gente vai reduzir o número de tubos necessário e também aumentar a temperatura da superfície desses tubos, né? Então, a temperatura da superfície está aqui e ela varia de 112,4 a 119,07 graus Celsius. E o número de tubos está aqui embaixo e a gente pode ver que ele varia bastante. A temperatura da superfície não varia tanto, né? Mas o número de tubos necessário para conseguir essa taxa de evaporação varia bastante, indo de 28,9, né, 29 tubos para 8. Então a gente pode observar, né, que quanto maior for esse aproveitamento do fluxo de calor máximo, menos tubos vão ser necessários para a gente chegar na taxa de evaporação que ele nos pedia, né, que era de 750 kg por hora de vapor. Certo? Muito obrigado pela atenção e até mais.